curso de extensão. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho o prazer hoje de dar continuidade à sessão do nosso curso de residência CTS para o público extensionista e temos como convidado o colega, professor titular de Política, Ciência e Tecnologia, Política Científica e Tecnológica da Unicamp, professor Renato Dagnini, colega que está há muitos anos, décadas, trabalhando os temas correlatos a estes das políticas CTS que nós estamos aqui apresentando para vocês como um reflexo do curso de pós-graduação presencial Residência CTS Habitat. Agroecologia, trabalho, economia solidária e saúde ecossistêmica. O público que nos acompanha aqui, Renato, ele é um pouco mais amplo do que o grupo presencial. Ele tem pessoas de vários estados e nós estamos dando ênfase nessas atividades das sessões noturnas da extensão, a justamente trabalhar com eles alguns pontos referenciais à distância, claro, mas aprofundando, na medida do possível e do interesse deles, uma nova concepção de extensão que se aproxima do que nós estamos chamando de extensão integrada com residência. Eu vou fazer uma introdução muito breve em cima desse quadro aí, que está na página 96 do nosso livro, publicado no final do ano passado, o livro da Residência CTS, página 98, para quem tiver com o livro e com acesso virtual a ele. Essa tabela, esse quadro, é um quadro que contrapõe, tenta mostrar os limites do que nós estamos chamando de extensão linear ofertista. Acompanha muito algumas ideias do Renato sobre a política de ciência e tecnologia como uma prática linear e de oferta de conhecimento à sociedade. A postura geral de projetos de extensão na Universidade Brasileira, e que nós estamos tentando superar, é uma postura extrativista, ou seja, ela vai para a comunidade, vai para os grupos entrevistados, interage para obter dados e informações, sem devolvê-los em um resultado coerente em termos de linguagem e estratégia que interessam aos próprios atores. Reprojetamento necessário da extensão em direção a uma residência no território. Essa ideia-chave que se contrapõe à extensão linear ofertista exige coaprendizagem mais do que coprodução, ela exige co-desenvolvimento dessa vivência de produção de dados e informações associados com previsão em metodologias que tenham um gancho de devolução para quem trabalha com grupos relevantes, grupos mobilizados, portanto, uma metodologia que já desde o princípio
preveja a devolução, ok? O segundo tipo de relacionamento, o segundo tipo, né, desse aspecto, o modo de operação típico do projeto, é o das visitas esporádicas. A extensão linear ofertista ela vai pontualmente fazer visitas, colhe, aplica questionário, verifica dados, confirma ou ratifica informações, e com isso procede a uma etapa mais específica da extração de dados, do extrativismo. No reprojetamento, extensão para a residência, que nós temos como perspectiva praticado há 5 ou 6 anos em vários territórios que estão agora compondo a pós-graduação de residência CTS, lato sensu, é a vivência dos pesquisadores que se dá em regimes mistos. Nós temos tanto que recorrer à extensão, quanto a estratégias que se aproximam de mobilizar residentes no mesmo território. Ou seja, na medida do possível, nós temos até estudantes e coprodutores vinculados a esses grupos. Terceira característica é a duração dos projetos. A estratégia do extensão linear é de projetos que não duram mais do que 2 anos. Em geral, são projetos que têm financiamento para 1 ano, ou curtos, e regulados também pelos financiamentos dominantes, que chegam a 12 a 24 meses. E, no caso oposto, nós temos trabalhado com projetos de médio e longo prazo, que envolve até 10 anos, um horizonte de 10 anos. Tanto há colegas na residência aqui em Brasília, que nós estamos há 6 anos trabalhando, 4 anos, enfim, a perspectiva é de médio a longo prazo. Um outro aspecto importante é essa base, que nós chamamos de base heurística do projeto, que é como introduzir as questões críticas, questões que envolvem levantamento de informações e dados e procedimentos teóricos metodológicos. No elo extensão linear ofertista, essas metodologias de projeto geralmente são orientadas por uma relação sujeito-objeto. A pesquisa é clínica, também há projetos de intervenção administrativa e, em geral, envolvem pesquisa operacional. Pesquisa operacional. Por favor, tem alguém com som aberto aí? Rogo travar o som. Diferentemente, nossas metodologias, temos metodologias abertas, interativas com os sujeitos sociais, dominante a postura de pesquisa-ação, pesquisa participante e, sobretudo, pesquisa de vivência, que se aproxima da extensão residência, com estágio que pressupõe imersão junto aos atores locais, comunitários, territoriais. Uma quinta dimensão importante que nós temos trabalhado é essa dificuldade da devolução dos resultados do projeto. No elo, a publicação e a divulgação se dá por meio de trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses,
e relatórios finais que têm um acesso muito restrito apenas aos pares e agentes financiadores, e o desenvolvimento de aplicativos que geram patentes ou direitos de propriedade intelectual, que voltam para as comunidades como produtos, quando voltam. Né? Na postura da extensão residência, nós temos como meta agora do Residência CTS produzir microplanos, microprojetos de ação local, envolvendo um forte planejamento do tipo estratégico participativo, que pega metodologias como essas, das fortalezas e fraquezas. Deixa eu admitir aqui mais duas pessoas. O Edmilson entrou aí. Veja aí o Edmilson. Esse esforço de planejamento com grupos locais exige que nós trabalhemos, exige um trabalho muito cuidadoso de preparação dessa turma para atuar como agentes multiplicadores, oficinas regulares, acesso em tempo real desses beneficiários às publicações resumidas e editadas com linguagem popular. Então, nós temos que converter esses produtos acadêmicos em produtos palatáveis pelas lideranças e grupos mobilizados. Geralmente, palatável aí se traduz em resultados práticos que envolvem até financiamento para eles aplicarem os resultados. Fundamento político epistêmico. Com isso, nós queremos dizer para onde leva esse conhecimento. O elo faz claramente uma separação entre concepção e execução. Não há mediações aí entre execução e concepção. Procura também soluções para questões locais a partir de conhecimentos concebidos, produzidos, sob demanda de uma agenda acadêmica, universitária, que se define de forma global, uma agenda internacional. Em contraposição, nós temos o reprojetamento da extensão residência para busca de eliminar justamente essa distância entre os que concebem, pensam e pesquisam e os que executam, praticantes e beneficiários finais. Essa distância crítica, ela de fato existe e ela tem que ser enfrentada como um ponto de partida que marca a passagem de uma abordagem. Nós temos tratado como a tecnociência capitalista ou convencional e, em seu lugar, buscar soluções a partir de conhecimentos estabelecidos, disponíveis ou criados com uma mediação à base da adequação sociotécnica. E, por último, nós temos o vínculo com o desenvolvimento tecnológico. Essa dimensão, raramente ela aparece na ELO como algo explícito que vai beneficiar diretamente a comunidade, mas
é uma forma de utilizar a tecnociência justamente no modelo linear da extensão como uma oferta, como algo que já vem pronto. No reprojetamento, nós adotamos a perspectiva de uma tecnociência solidária, com soluções em matriz de problemas definidos pelas comunidades, que passam a ser o ponto de partida e de chegada para gerar problemas de pesquisa e extensão passíveis de desenvolvimento com base em conhecimentos, como já mencionei, adquiridos e, portanto, avaliados ou balizados por um esforço de adequação sociotécnica. Bom, Renato, basicamente, o que a gente está mostrando aí para os estudantes da extensão de outros estados e do grupo de estudantes do Resistência CTS é que no trabalho deles aqui em Brasília e nos trabalhos dos colegas de outros estados, é bom ter um olho vivo para essas distinções. Vocês têm trabalhado com a extensão tradicional, fiquem atentos, porque ela não é o horizonte de chegada, ou melhor, ela não é o horizonte de partida, ao contrário, ela hoje está defasada, e o nosso horizonte de partida para resolver muitas dessas questões colocadas aqui é justamente o reprojetamento da extensão em direção à residência no território. Renato, com a palavra. Então tá, pessoal, eu estava sem som, desculpe. Bom, boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Néder. Espero poder colaborar com o trabalho de vocês e, antes de mais nada, tentar responder essa demanda, né, que me fez o Néder, sobre por que o modelo inovacionista captura o potencial da extensão, né? Eu tentei colocar aqui, mas não consegui, não sei por quê. Agora foi. Essas coisas que eu pensei conversar com vocês, tá? E eu vou tentar percorrer aí, eu acho que são sete itens, né? Eu vou tentar percorrer cada um deles nesse tempo que a gente vai ficar junto, e que eu não sei bem qual é esse tempo, Néder, o que você está pensando? Quanto tempo eu devo falar? O que você acha? Néder? Renato, fica à vontade. Não. Tem aí 45 minutos. 45 minutos. Deixa eu 50 minutos. Tá, beleza. Então, vamos lá. Primeira questão. Nós vamos trabalhar sempre com essa dualidade universidade e empresa no capitalismo central e no capitalismo periférico. A partir daí, eu vou procurar situar, então, a problemática que eu imagino vocês estejam interessados em conversar. Bom, primeiro ponto, universidade capitalista. O que é a universidade capitalista? A transição para o feudalismo, do feudalismo para o capitalismo, que durou 300 anos, ela teve como cenário, do ponto de vista daquilo que nos interessa mais, que é a questão do conhecimento, e, em particular, do conhecimento para a produção de bens e serviços, o conhecimento técnico-científico, foi marcado esse período pela expropriação
do conhecimento do produtor direto. Aquelas famílias que, durante o feudalismo, conseguiram se especializar na produção de determinados bens, a família Schumacher, que produzia sapatos, a família Smith, que mexia com ferro, ferradura, enxada, prego, a família Taylor, que fazia roupas. Néder, por favor, desliga o teu microfone. Néder, por favor, desligue o seu microfone. Imagino que ele tenha desligado. Há outros microfones abertos? Não, é só o teu. Bom, vamos lá, então. Então, essas famílias, elas se especializaram na produção de algumas coisas, né? Imagina que eu sou o primeiro capitalista que resolvo produzir sapatos não como valor de uso, mas como valor de troca, para vender no mercado. Eu vou contratar a família Schumacher para serem os meus operários. Bom, tem um cara lá da família que faz um sapato muito bonito para sua namorada e tem um outro que faz uma bota muito rústica para o seu irmão trabalhar na roça. Não me interessa nenhuma nem outra. Eu quero um sapato para vender no mercado. Então, o que eu faço? Eu divido a família Schumacher. Vocês aqui vão cortar a sola, vocês a parte de cima, vocês vão furar e vocês vão costurar. O que eu estou introduzindo aí? Eu estou introduzindo a segmentação do processo de trabalho, de maneira a poder me apropriar do conhecimento dessa família que projetava e produzia o sapato. A primeira geração da família Schumacher me odeia, porque sabe que eles poderiam ter um rendimento muito maior caso possuíssem os meios de produção, que eles já não mais possuem, porque agora é o capitalismo, agora a propriedade dos meios de produção é minha, eu sou o proprietário, e eles são vendedores de força de trabalho. A segunda geração da família Schumacher já não vai me odiar, porque ela não vai mais saber fazer sapato. Ela foi qualificada. A qualificação do capitalismo significa que uns vão cortar a parte de cima, outros a parte de baixo, outros furar e outros costurar. Então, essa expropriação, num primeiro momento, ela é muito simples. Eu simplesmente, como capitalista, eu vou escolher o operário mais fiel e ele vai ser o primeiro engenheiro. Né? Ele vai ser o cara que vai, junto comigo, permitir a apropriação desse conhecimento. Mas aí chegou no mercado um mercador veneziano com um sapato flexível, um couro flexível, colorido, muito bonito, e está me roubando a minha fatia de mercado. Então, o que eu faço? Eu abro a primeira escola de química. Eu abro a primeira universidade capitalista. É a universidade que vai experimentar aquela tecnociência que eu preciso para continuar no mercado, continuar lucrando. Então, o que eu estou querendo dizer é que a universidade capitalista ela nasce como o repositório do conhecimento expropriado pelo capitalista do produtor direto. Isso é a universidade, o repositório desse conhecimento que a classe proprietária precisa para continuar explorando a classe trabalhadora. Essa é a visão, então, muito radical, mas que, ao longo desses anos, eu acho que me parece a mais adequada, que eu consegui chegar, para definir o que é a universidade capitalista. Ora, para assegurar que esse conhecimento não possa ser reapropriado pela classe trabalhadora, a classe capitalista, na sua universidade, tem que codificá-lo de uma maneira justamente que não permita essa reapropriação. E essa codificação se dá, a codificação desse conhecimento tácito, que era, no caso do feudalismo, apropriado ou desenvolvido por aquelas famílias, esse conhecimento agora codificado, sobretudo a partir do uso da matemática e das ciências
Eu não acredito em ciência e tecnologia, talvez vocês já saibam, e é por isso que eu falo em tecnociência, mas esse conhecimento ele passa a ser, então, exclusivo e monopolizável pela classe capitalista. São os filhos dos capitalistas, são os filhos da classe capitalista que vão frequentar essas universidades e vão assegurar o domínio e o monopólio desse conhecimento. Então, o capitalismo não se caracteriza apenas pela propriedade privada dos meios de produção, mas também pela propriedade privada do conhecimento, propriedade essa que é assegurada pela existência de uma universidade cercada, murada, vamos dizer assim, por esse processo de codificação do conhecimento. Bom, é claro que eu estou me referindo ao processo de transição do feudalismo para o capitalismo, porque é o que a gente conhece mais, né? Nós poderíamos falar de outros processos, daquilo que ocorreu aqui onde nós estamos, né? No que é hoje o Brasil, onde nós temos uma situação bastante diferente em termos de como esse conhecimento que era compartilhado pelos indígenas que aqui estavam, que não tinham propriedade privada e, portanto, não precisavam de Estado como mecanismo de coerção, como viveu essa gente trabalhando 3 horas por dia e vivendo numa boa, num ambiente onde o conhecimento era compartilhado, onde o tipo de pesquisa que se fazia era totalmente diferente daquele que vigora, então, na universidade capitalista. Bom, muito rapidamente eu posso passar agora para o segundo ponto que eu quero explorar com vocês, que é a universidade no capitalismo periférico, em especial no que é hoje a América Latina, quando os primeiros espanhóis que chegaram pelo Pacífico estabeleceram em Cusco uma das primeiras universidades da América Latina, da periferia do capitalismo que se implantava e se desenvolvia no século XVI. Então, essa universidade de 1500 e pouco se estabeleceu justamente em Cusco. Por que Cusco? Cusco significa, em quechua, o umbigo do mundo. Cusco era onde nós tínhamos Machu Picchu, onde nós tínhamos toda uma cultura extremamente consolidada que precisava ser subjugada, que precisava ser, de alguma forma, domesticada. Não foram apenas os templos católicos que foram erigidos sob os alicerces dos monumentos e dos templos, se é que se pode chamar assim, porque, na realidade, nessa cosmogonia incaica, entre aspas, primitiva, não havia essa diferença, essa divisão entre religião, ciência, cultura, arte, astronomia, tudo isso era algo muito coeso e coerente. Mas, então, entender, é isso que eu quero chamar a atenção, de que a universidade do capitalismo periférico ela se implanta para dominar as culturas que previamente existiam, para subjugar essas culturas. Uma maneira, talvez a mais eficiente de subjugar um povo é roubar-lhe a cultura. Bom, e o que aconteceu no Brasil? No Brasil, os indígenas não ofereceram resistência à conquista do território. A conquista do nosso território foi muito mais fácil para os portugueses do que foi para os espanhóis. Simplesmente eles chegaram aqui, se apropriaram da terra dos indígenas, escravizaram os indígenas. Quando os europeus aqui chegaram, existiam cerca de 8 milhões de indígenas. No primeiro censo, no final do século XIX, existiam 400 mil indígenas. Então, vocês podem ver com isso como foi aniquilada essa etnia, e não apenas fisicamente, mas, evidentemente, do ponto de vista cultural, sem que fosse necessário criar nenhuma universidade. A primeira universidade brasileira é de 1920, foi criada para dar o título de doutor honoris causa para um rei da Bélgica, né? E a primeira universidade propriamente dita é em 1934, que é a USP. Então, quero chamar a atenção com isso que a Universidade Capitalista Periférica
ela não é homogênea. Você tem uma universidade, digamos, espanhola, né, na América Espanhola, e uma outra universidade na América Portuguesa. E elas são bastante diferentes no que respeita ao seu objetivo. Então, essa nossa universidade brasileira, ela nasce porque não era possível mandar os doentes todos para Lisboa. Então, as faculdades de medicina são uma das primeiras faculdades a serem criadas, né? Na esteira do que foi digamos, a religiosidade que cercou o ensino, sobretudo o ensino fundamental, dentro do nosso país. As faculdades de engenharia, que eram militares, né? Basicamente era engenharia militar, e foi criada a engenharia civil para atender também às necessidades de implantação do modo de produção capitalista entre nós. A habilidade indígena foi, digamos, apropriada pelos conquistadores. Depois de matar quase todos os indígenas e expropriar o conhecimento deles, porque se não fosse o conhecimento deles, eles não iriam sobreviver num ambiente onde eles não conheciam, foram trazidos os negros, que tinham uma cultura, sobretudo uma cultura tecnológica, muito importante. Quem construiu o Brasil, que nós conhecemos, na realidade, foram os negros, na engenharia civil, na metalurgia, no urbanismo. Não esqueçam que as cidades africanas do século XVI eram muito mais civilizadas do que as cidades europeias, né? Bom, eu estou fazendo um pouco um amontoado de colocações para chamar atenção sobre o que é a nossa universidade. Ela é, ao mesmo tempo, uma universidade capitalista, que funciona como repositório desse conhecimento que a classe proprietária precisa para manter a exploração da classe trabalhadora, e é, ao mesmo tempo, uma maneira de se, na periferia, assegurar o projeto da conquista do território e da conquista cultural que era necessária, né? Então, você tem as escolas de direito garantindo a posse da terra expropriada dos índios, dos indígenas, e também garantindo que nenhum negro liberto pudesse ter a propriedade da terra. Não esqueçam que a lei da abolição da escravatura só foi aprovada quando a lei de terras, que justamente proibia, né, obstaculizava que os negros tivessem propriedade da terra, foi sancionada, né? Então, talvez eu esteja chocando alguns de vocês para mostrar o que eu entendo como sendo a nossa universidade, que não tem nada de idílico, nada de grandioso, nada de muito positivo e louvável, né? Ela foi um instrumento desse processo de conquista e de instauração, já em pleno capitalismo, de um regime escravocrata, primeiro com os indígenas, depois com os negros, depois da abolição, um outro tipo de, entre aspas, escravidão, quando foram importados os europeus, já famintos em função da Revolução Industrial. O pessoal que chegou aqui, os antepassados de muitos de nós, que temos sobrenome italiano, sobrenome alemão, polaco, etc., que vieram no final do século XIX, famintos, e alguns se deram bem, muitos se deram bem, porque tinham um saber que era valorizado naquele capitalismo que se implantava e se consolidava no Brasil. Então, eles conseguiram constituir uma vida relativamente cômoda, né, para os seus antepassados, que somos nós, e dessa forma conseguiram fugir desse círculo de dominação e escravização imposto pela elite já brasileira, já não era portuguesa, já era uma elite mestiça, uma elite brasileira. Bom, até mesmo porque esses imigrantes italianos, sobretudo, deram certo, né, conseguiram
essa proeza, foi necessário trazer os nordestinos para construir São Paulo. E é assim que, a partir dos anos 30, sucessivamente, levas de nordestinos vão chegando a São Paulo e a outros centros da industrialização nascente no Brasil para permitir que esse círculo vicioso de dominação a favor da elite brasileira fosse viabilizado. Bom, esse é o segundo ponto que eu queria falar para vocês. Vou passar para o terceiro ponto, que é a universidade agora brasileira e o que ocorre, em particular, em relação ao outro polo da nossa discussão, que é a empresa, né? Então, nós temos, no Brasil, como de resto na América Latina, uma universidade que é um enclave, né? Sobretudo no Brasil, é uma universidade que não conversa com a sua sociedade. É uma universidade que replica a universidade dos países centrais, né? A universidade capitalista clássica, esse repositório do conhecimento que a classe dominante precisa para seguir explorando as classes subalternas, mas ela tem uma característica interessante, que tem muito a ver com aquilo que nós queremos abordar, que é o fato de que, ao mesmo tempo, vai se implantando, sobretudo a partir dos anos 30, um processo de substituição de importações, um processo de industrialização via substituição de importações. O país vai se industrializando, vai produzindo, então, os bens que essa elite anteriormente importava e passam a ser produzidos no nosso país com, evidentemente, uma tecnologia ou uma tecnociência que provinha dos países de capitalismo avançado, dos países centrais. Ora, essa tecnologia ela precisava ser, de alguma forma, reprojetada para atender às características do nosso país, as características que diziam respeito ao clima, à condição das estradas, por exemplo, no caso da indústria automobilística, ao preço da mão de obra, à taxa de juros, a uma série de fatores de produção, e esse processo de adequação tecnoeconômica da tecnologia importada, ele foi uma tarefa, foi um desafio incorporado ou, vamos dizer assim, assumido pela Universidade Brasileira. Então, a Universidade Brasileira deveria formar os quadros que tornasse possível essa adequação tecnoeconômica da tecnologia importada. E foi assim, então, que se cria o primeiro, digamos, que se cria um processo, ou que se tem origem, um processo de vinculação universidade-empresa, uma vez que essa empresa, que aqui se constitui, muito sabiamente resolve não fazer pesquisa, ou seja, resolve fazer justamente os 3 bons negócios que no mundo inteiro se faz com tecnologia, que é roubar, copiar e comprar, né? A condição periférica, a nossa dependência cultural, o fato de nós nos vestirmos, locomovermos, morarmos, dançarmos, cantarmos, de acordo com o modelo eurocêntrico e, posteriormente, o American Way of Life, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passa a ser o nosso modelo cultural, tudo isso fazia com que a nossa empresa, mesmo sendo nacional, não que dizer das multinacionais, que passaram cada vez mais a ser, digamos, quase que monopólicas nos setores de maior intensidade tecnológica, essas universidades elas não tinham por que fazer pesquisa. Então, mas a universidade que nós emulávamos, né, a universidade dos países centrais que nós emulávamos, que a nossa elite científica
queria emular no nosso país, essa sim fazia pesquisa, essa sim formava pessoas para desenvolver conhecimento novo. Mas o problema é que a nossa empresa não precisava do conhecimento novo. Então, essa relação que nos países centrais se estabelece de uma forma muito clara e muito eu diria, funcional para o capitalismo propriamente dito, vamos chamar assim, para o capitalismo de verdade, aquele que ocorre nos países centrais, essa relação ela não se dava naturalmente. Ela precisava ser, de alguma forma, alavancada. E é por essa razão que se cria toda uma série de mecanismos para que a universidade possa conversar com a empresa. Então, é o momento onde, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial, mas com muita ênfase nos anos 50 e 60, se criam, em cada estado brasileiro, os institutos de pesquisa tecnológica. No caso de São Paulo, o IPT permanece vivo até hoje, pendurado no pincel, digamos assim, mas, na maior parte dos outros estados brasileiros, esse vinculacionismo que se estabeleceu procurando ligar a universidade à empresa através dos institutos públicos de pesquisa, esses institutos pararam, eles deixaram de existir, eles foram esquecidos, eles foram fechados a partir do neoliberalismo. Quer dizer, o que faz o neoliberalismo no Brasil a partir dos anos 90, sobretudo? O governo Collor é um marco muito importante, quando se abrem as fronteiras, se rompe o processo de reserva de mercado, se baixam as alíquotas de importação e, em consequência, não é mais necessário aquele processo de adequação tecnoeconômica que eu fiz referência. Então, isso faz com que, a partir dos anos 90, passe a vigorar um outro modelo, que não era mais um modelo vinculacionista, que eu fiz referência, que tinha por base os institutos de pesquisa, mas que mantinha na universidade aquele modelo linear, ofertista, que até funciona nos países avançados, funciona no capitalismo central, mas não funciona nos países periféricos. E não funciona basicamente por quê? Porque não há demanda por conhecimento novo. Quer dizer, nos países centrais, essa demanda por conhecimento novo, por parte dos militares, por parte das empresas, por parte dos soropositivos, por parte dos verdes, por parte, etc., etc., esse sinal de relevância ele é captado pelo governo, ele é captado pela comunidade científica e se aloca recursos públicos para atender a essa necessidade. E esse atendimento dessa necessidade não se dá, e essa é uma diferença fundamental em relação ao caso brasileiro, não se dá através de um mecanismo de vinculacionismo. Se dá simplesmente pelo fato de que as empresas contratam os pesquisadores que são formados na universidade. Para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos mestres e doutores formados em ciência dura, engenharia, química, física, matemática, biologia, tudo aquilo que a empresa precisa para ser lucrativa, a metade dos que se formam, mais da metade do que se formam, nos países centrais, nos países de capitalismo avançado, são contratados pelas empresas. No Brasil, novamente, para vocês terem a ideia da disfuncionalidade do modelo da nossa política de ciência e tecnologia, ou da nossa política cognitiva, de uma forma geral, enfeixando nesse termo a política de educação e a política de ciência, tecnologia e inovação, nós formamos, de 2006 a 2008, quando a economia estava bombando e quando muita gente esperava que os empresários contratassem os nossos mestres e doutores para fazer pesquisa, nós formamos 90 mil mestres e doutores em ciência dura. E as empresas contrataram 68 pessoas para fazer pesquisa. Então,
Eu poderia dar uma série de outros dados e informações e evidências que mostram a disfuncionalidade da nossa política cognitiva. O fato de que nós estamos formando pessoas, mas que não são passíveis, não tem como serem utilizadas em função do modelo econômico ou do estilo de desenvolvimento econômico que nós, aqui no Brasil, consolidamos, né? Então, e é interessante, eu li ontem um artigo da Nature que mostra que o Brasil passou, se não me engano, de 2008 para 2016, ele passou de 10 mil para 20 mil doutores por ano. Nenhum país... Bom, e aí, nesse quadro que aparece nesse artigo da Nature, aparecem vários países, Índia, Estados Unidos, etc, etc, etc. Nenhum país cresceu mais do que o Brasil. Nenhum país cresceu mais do que o Brasil. O Brasil dobrou nesse período e nenhum país dobrou, pelo contrário, alguns até diminuíram. Vejam, algo que eu vou dizer que possivelmente vai surpreender muitos de vocês. O Japão forma, por ano, 15 mil doutores e nós formamos 20 mil. Né? Então, tem uma coisa muito discutível nesse modelo e que nós temos que discutir urgentemente, a partir de agora, nesse nosso novo governo, essa realidade. Eu não vou entrar nessa discussão, embora ela seja muito importante, e vou procurar seguir, então, o meu script aqui. Né? Bom, quero chamar a atenção, então, que nessa universidade brasileira, nessa universidade latino-americana, de uma forma geral, é aí que nasce o conceito de extensão. Quer dizer, a ideia de extensão nasce aqui justamente porque aqui as empresas não vão buscar na universidade os profissionais que elas precisam para serem lucrativos. Ora, se as empresas não vêm até nós buscar os nossos mestres doutores, buscar o conhecimento dos nossos engenheiros, dos nossos administradores, etc., então nós temos que buscá-las. E é justamente aí que nasce o vinculacionismo como uma forma de extensão, mas é uma extensão empresarial. Então, a extensão empresarial ela está no início já dos primeiros anos do século XX. Está sem som. Gozado. Desativou aqui, não sei por quê. Mas, bom, aonde que eu parei? Aonde que vocês pararam de ouvir? Bom, enfim, eu estava chamando a atenção de que... Pode continuar, Renato. Estava chamando a atenção que a ideia de extensão é uma ideia profundamente latino-americana. Os países centrais não precisam se preocupar com extensão, de estender algo até a empresa, porque a empresa vem buscar na universidade o que ela quer. E é muito importante entender que o que ela vem buscar, ao contrário do que esse pessoal das incubadoras, dos NITs, das startups, entendeu? Que querem nos convencer de que a empresa precisa do conhecimento desenvolvido na universidade, é importante que eles lembrem que de toda a pesquisa, de todo o gasto em pesquisa feito, digamos, de todo o gasto em pesquisa da empresa norte-americana, apenas 1% é contratado com a universidade. Ou seja, 99% da pesquisa que necessita a empresa norte-americana para ser lucrativa é realizado dentro dela mesma. Portanto, essa ideia de incubadoras, de polos tecnológicos, parques, etc., tudo isso, na realidade, é um mecanismo corporativo, né, da nossa elite científica. Eu estou sendo muito sumário e muito curto e grosso,
essas coisas todas eu já escrevi sobre elas e estou tendo aqui que resumir, simplesmente para chegar a tentar responder a pergunta de por que o inovacionismo domina a extensão. Então, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Eu estou já com 20... já estou com 30 minutos. Vamos ver se eu consigo terminar em 10. Então, nós estamos mais ou menos aí na década de 90, na década de 2000, onde já o inovacionismo entra em cena. Quer dizer, e nós temos, a partir daí, uma política cognitiva ou uma política de ciência, tecnologia e inovação que vai combinar o linear-ofertismo com o inovacionismo, em função justamente dessa ideia-chave do neoliberalismo de que não cabe mais ao Estado estabelecer esses órgãos de vinculação da universidade com a empresa. O discurso neoliberal, durante o governo Fernando Henrique, sobretudo, era um discurso que dizia, bom, agora, com a liberalização do comércio internacional, com a quebra do protecionismo, da reserva de mercado, as empresas irão buscar na universidade o conhecimento que elas precisam. Na realidade, isso não aconteceu, pelo contrário. O que aconteceu foi a universidade tentando convencer as universidades ou a elite científica, o alto clero da ciência dura, querendo convencer as universidades de que o alto clero da ciência dura, a partir das universidades, querendo convencer as empresas locais de que o conhecimento que a universidade desenvolvia era importante. Isso não aconteceu. Não aconteceu, as empresas não vieram buscar na universidade e nós não conseguimos, haja vista o que eu acabei de mostrar, convencer as empresas a virem buscar aquilo que nós fazemos. É muito interessante a gente observar, por exemplo, que durante esses 4 anos de governo da extrema-direita, onde foram cortados os recursos para pós-graduação e para pesquisa na universidade pública, não houve uma empresa sequer que levantasse a voz para se opor aos cortes. Isso é um sintoma, isso é uma demonstração muito clara que a empresa não está nem aí para aquilo que a gente faz na universidade. Ela não precisa. Os empresários locais, os empresários, entre aspas, brasileiros, né? Vocês sabem que toda empresa que tem um CNPJ é uma empresa brasileira, né? Então, as empresas brasileiras, elas não precisam daquilo que nós fazemos. E por isso que pode cortar, que não tem problema nenhum, né? Então, agora, vou chegando para o final, para chamar a atenção como essa aliança, né, do projeto ofertista linear de replicação do modelo dos países centrais e o modelo inovacionista, que é consolidado, é carimbado pelos neoschumpeterianos, pela economia da inovação, né, que tem uma penetração enorme na nossa intelectualidade universitária, né? Os cursos de economia, os cursos de engenharia, eles estão muito impregnados com essa ideia do inovacionismo e do empreendedorismo, né? Então, nós passamos a ter um modelo que combina o linear-ofertismo com o inovacionismo. É isso que nós estamos presenciando até esse momento. Mas surge, e isso é o que eu quero salientar para terminar, está surgindo dentro da Universidade Brasileira uma outra visão, uma visão baseada naquilo que nós, de certa forma, estamos codificando como a proposta da tecnociência solidária. Quer dizer, a ideia de que nós temos necessariamente que resolver um problema sério no Brasil, que é o fato de que nós somos 215 milhões, 180 em idade de trabalhar, a nossa força de trabalho é de 180 milhões e apenas 30 têm carteira assinada. Ou seja, existem 80 milhões de brasileiros que nunca tiveram e nunca terão emprego. Isso significa que a economia solidária
essa economia baseada na propriedade coletiva, não na propriedade privada e nem na propriedade estatal dos meios de produção, essa economia baseada, então, na propriedade coletiva dos meios de produção e na autogestão, precisa uma plataforma cognitiva de lançamento, precisa daquilo que nós chamamos de tecnociência solidária. Por quê? Porque a tecnociência capitalista não serve para alavancar esses empreendimentos solidários. Então, começa a surgir na universidade brasileira, em especial na rede de institutos federais, uma visão diferenciada, uma visão que se opõe tanto ao linear ofertismo como ao modelo mais recente, esse modelo inovacionista, que ainda é predominante na extensão brasileira. Existem cavalos encilhados, existe um cavalo encilhado que está passando na frente da universidade pública, que é a curricularização da extensão. A ideia de que nós podemos e devemos trazer a extensão, e, na realidade, nós deveríamos chamar de intenção, não de extensão, né? Trazer essa intenção para dentro dos nossos currículos, reorientar as nossas agendas de ensino, pesquisa e também de extensão, que hoje são agendas copiadas dos países centrais. Nós ensinamos e pesquisamos aquilo que se faz nos países centrais, porque a nossa elite científica, a elite científica que determina o que a criança que entra no jardim da infância tem que aprender ao longo de sua vida para entrar numa universidade pública, né? Esse modelo ele não é coerente com o país que nós desejamos construir. Então, nesse sentido, há essa possibilidade de que a curricularização da extensão possa mudar essas agendas e possa limitar o ímpeto dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cientificismo, o produtivismo, o inovacionismo e o empreendedorismo. O empreendedorismo como o empreendedorismo, inovacionismo, produtivismo e cientificismo, esses 4 cavaleiros do Apocalipse devem ser, de alguma forma, neutralizados com essa proposta que nós estamos fazendo da tecnociência solidária e dessa reorientação das agendas de ensino, pesquisa e extensão. Ora, uma questão fundamental em relação a isso é o aprendizado que nós temos que fazer de decodificação das necessidades materiais por bens e serviços de uso coletivo, sobretudo os de uso coletivo, e mais sobretudo ainda aqueles que a classe pobre utiliza, decodificar, então, entender o que existe de conhecimento tecnocientífico, o que existe de demanda tecnocientífica embutida nessas necessidades materiais. Então, o povão ele não sabe dizer, e nem nós sabemos, qual é o desafio tecnocientífico embutido no processo de satisfação das necessidades por saneamento, água potável, educação, saúde, transporte público, etc., que nós precisamos satisfazer para ter um país melhor. Eles não sabem dizer e nós também não sabemos, hoje, identificar. Então, um passo fundamental nos próximos anos é a gente aprender a decodificar, a partir das necessidades materiais, a demanda cognitiva, a demanda tecnocientífica embutida, e procurar traduzir essa demanda em agendas de ensino, pesquisa e extensão. Essa me parece ser a maneira da gente mudar o nosso modelo cognitivo da política científica e tecnológica brasileira, e, mais do que isso, da política cognitiva, de uma forma geral, brasileira. E acho que o tema da extensão, eu não gosto do termo extensão, mas como ele é o que a gente utiliza, né? Eu acho que essa pata do tripé ensino, pesquisa e extensão,
é por onde nós temos que começar, né? Nós temos que explicitar, a partir das atividades de extensão, aquelas demandas técnico-científicas que devem contaminar as agendas de ensino e pesquisa da universidade pública. Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer. Eu fiquei aí nos 40 minutos que o Néder havia me concedido. Maravilha. Espero ter conseguido passar alguma coisa para vocês. Muito obrigado. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Renato. Eu quero lembrar os presentes que estavam aqui também na semana passada. Nós tivemos a descrição do modelo linear ofertista do inovacionismo, feita pelo professor Sanderson, né, da Engenharia de Produção da UNB. Infelizmente, eu não pude concluir, porque o nosso sistema de internet aqui no campus da UNB acabou 5 ou 10 minutos antes da nossa sessão, mas algumas questões que foram colocadas pelos colegas docentes presentes aqui também na semana passada mostram que o Sanderson o Sanderson escreveu exatamente esse modelo inovacionista que a universidade a que o Renato se refere e contra o qual nós nos posicionamos e tentamos produzir outra versão, uma outra perspectiva. Passo a palavra para vocês, questões em aberto. Vejam aí, então, notem bem que na semana passada foi uma visão e agora nós estamos colocando para vocês outra visão. A Lisa, viva, está aí, tá joia, beleza, a Lisa comentou aqui. Realmente, comentamos aqui, né, numa troca de mensagem, que a extensão enfrenta hoje na Universidade Brasileira a questão do sistema econômico, né? Exatamente, Lisa, esse é o ponto-chave. Como é que a gente integra nas ações extensionistas, com residência e inovacionismo, o tecido econômico. E como o Renato mostra, nosso tecido econômico é avesso à ampliação do emprego, e de oportunidades de trabalho, ocupação e renda. Por isso, defendemos essa perspectiva de um tecido econômico próprio, possa compor aí em torno de 15%, 20% até 25% da economia real sob a forma de cooperativas, empreendimentos econômicos solidários, cooperativas de plataforma, sistemas que estão na mira de um novo sistema nacional de emprego, trabalho, ocupação e renda. O antigo Cine era o Sistema Nacional de Emprego, não dá mais conta de ser reeditado hoje, nós temos que ampliá-lo justamente para esses que nem são assalariados, nem são empregados, portanto, esses contingentes que compõem as vastas periferias urbanas e rurais no país. E passo a palavra para você, Luísa. Oi, boa noite, pessoal, boa noite, Renato, obrigada, e como sempre, você nos apoiando, né, aqui no nosso curso, sempre muito importante essas trocas com você, Renato, e você sabe que eu sou aquela defensora da extensão até na veia, né, e uma coisa que me preocupa, assim, que eu acho que vai demorar muito ainda, é a própria visão dos nossos colegas sobre extensão. Extensão é vista ainda como uma coisa alternativa, como uma coisa que
não tem tanto valor científico, né? E a gente vai na luta, na unha, na garra, com pouquíssimo recurso. Muitas vezes os recursos são nossos. Eu fui agora para Chapada dos Veadeiros a pedido da comunidade São Jorge. Gastamos nosso dinheiro, porque está na entre-safra da chamada dos polos de extensão da UNB, e, por sua vez, o recurso é mínimo também, e a gente se esbarra nisso, a gente acredita na produção de conhecimento conjunta, né, que é CTS mesmo, e eu fiquei muito surpresa dessa vez que a gente participou da audiência pública do plano diretor, da revisão futura do plano diretor de Alto Paraíso, aqui na Chapada, e eu fiquei muito comovida, assim, que pessoas que tinham voz para falar me deram esse espaço, porque queriam muito a voz da universidade, apoiando a comunidade, porque o prefeito contratou uma empresa para fazer um diagnóstico e não envolve a população nessa leitura do território, e a gente sabe que vai ser uma coisa de cima para baixo, visando os interesses, né, da especulação imobiliária. E aí nos deram a palavra, né, e eu falei justamente, olha, não adianta vir com os técnicos para cá se a leitura do território não for feita pela comunidade, né? E o prefeito, antes, falando que tem que ter ciência, tem que ter técnica, que não pode, né? Foi aí que eu falei, olha, a gente acredita na ciência, né, junto com a sociedade, né? E aí, quando eu falei da ciência que eu estudo, da ciência do trabalho que eu desenvolvo, que só faz sentido se for junto com a comunidade, que muitas vezes a gente faz leituras com geoprocessamento, voos de drone, mas que a gente precisa do apoio, né, da comunidade para falar realmente o que está acontecendo, né? A questão do saneamento, se o rio está poluído, se, enfim, a demanda habitacional, né? Então, são aspectos que a própria comunidade levanta numa oficina, numa leitura de território, né? E aí a comunidade ficou muito feliz porque eles se sentiram respaldados. E aí nós fizemos 2 oficinas de leitura do território, no dia seguinte bombou, porque o pessoal de São Jorge ficou assim, muito animado, e foi um sucesso a nossa oficina de leitura do território. Voltamos para cá para fazer esse trabalho, de também devolver para eles de novo e encaminhar para os técnicos. Mas o que eu ainda fiquei mais emocionada foi a comunidade querer bancar a nossa ida lá, porque sabendo que a gente não tinha, que a gente estava com o nosso, né, recurso próprio, então nós ficamos muito emocionados com isso. E, assim, é uma universidade que a gente acredita que ainda vai demorar muito para os nossos companheiros valorizarem, né, e principalmente o CNPq e a CAPES, né? Eu tenho vontade de conversar com a Mercedes Bustamante, que é da UNB, que ela assumiu agora essa presidência da CAPES aí. Ela já participou de bancas da gente lá em Santa Luzia, era sobre ecossistemas urbanos, inclusive a Mercedes viu a diferença que a gente está fazendo um trabalho com a comunidade, né, de gerar conhecimentos conjuntos, né, enfim, então eu tenho vontade de fazer um apelo, assim, eu não sei se eu vou ver isso em vida ainda, mas que a CAPES e o CNPq tem muito para mexer, sabe? Assim, a gente submete projetos, somos avaliados por parceiros cartesianos, né? Que não acreditam nesse tipo de trabalho que a gente faz e considera que a gente é inferior, né? Enfim, então, é uma coisa ainda que a gente fica muito revoltado com o modelo acadêmico que a gente tem, e eu não sei assim, se a gente tem muito tempo ainda pela frente, né, para mudar isso daí, né? Então, é mais um desabafo mesmo de quem está na luta há muitos anos, né? E a gente percebe que a gente está há 6 anos nos territórios, a diferença que faz essa junção universidade-comunidade, né? A potência que é essa produção de conhecimento conjunta, né? Haja visto aqui pessoas que estão fazendo nossa residência, que são da comunidade, enfim, né? Mas é isso, é só ainda eu acho um desânimo ainda, sabe, sobre o que vale na universidade, né, nesse meio.
Boa. Ótimo, Lígia. Pessoal, querem fazer alguma intervenção? Alguma questão? Colocar aí alguma dúvida para o Renato? E qualificar esse debate aí? Bom, Néder, enquanto o pessoal vai aquecendo aí, eu queria comentar algo sobre o que nos falou a Lisa, né? Eu acho Claro. muito importante, Lisa, e pessoal todo, que a gente, inclusive, utilize uma taxonomia mais precisa quando fala em extensão, né? Quer dizer, você tem a extensão empresarial, que é essa, basicamente, que eu contei a história aqui, a universidade procurando se relacionar com a empresa para proporcionar para a empresa um conhecimento que a elite científica, o alto clero da ciência-dura, acha que ela precisa, mas que, na realidade, ela não precisa, em nenhum lugar do mundo. Como eu disse, o que a empresa norte-americana precisa não é o conhecimento, não é o resultado da pesquisa desenvolvida na universidade. O que ela precisa é do pesquisador formado na universidade. Então, isso precisa ficar muito claro para todos nós. Essa extensão empresarial, que é aquela que, de alguma forma, ainda está impregnando as nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão da universidade pública, ela é irrealista. Isso não funciona na periferia do capitalismo. Tá? Então, eu acho que nós temos que, nessa taxonomia de extensão empresarial, extensão assistencial, os hospitais, a filantropia, etc., e a extensão solidária, que é essa que nós fazemos, que é essa que a Lisa faz, essa coprodução de conhecimento, essa ausência de um preconceito que diz, não, isso aqui é conhecimento científico, isso aqui é conhecimento empírico, isso aqui é o conhecimento quilombola, isso aqui é o conhecimento dos indígenas, e isso aqui é o conhecimento de verdade. Quer dizer, destruir essa visão é muito necessário do ponto de vista teórico, do ponto de vista de uma reflexão que nós temos que fazer para chamar a atenção de que existem 3 tipos de extensão. A extensão empresarial, que é aquela que está impregnada nos nossos currículos, nas nossas atividades de pesquisa, a extensão assistencial dos hospitais, da filantropia, que, na realidade, é claro, a gente não pode dizer, não, agora a UNB, a Unicamp não vai ter mais hospital. Né? A gente não pode achar isso, mas nós temos que reconhecer que não é atividade de uma universidade ter um hospital primário, um hospital que atende unha encravada. Não é. Nós temos que ter um hospital de pesquisa. Né? E não é isso que nós temos nas universidades brasileiras. Por quê? Porque o Estado se ausentou. Sobretudo o Estado neoliberal, né? o New Public Management, ele disse, não, eu não vou mais fazer hospital para pobre. E aí a universidade meio que internalizou essa demanda. Né? Então, essa extensão assistencial, nós estamos quebrando o galho, mas não é a nossa praia, ou não deveria ser a nossa praia. A extensão empresarial também não é aquilo que nós devemos fazer, porque não é necessária, não é conveniente, inclusive. Ela termina levando a uma privatização da universidade, ou seja, não é uma privatização, mas é uma despublicização da universidade. E temos que concentrar na extensão solidária, nessa extensão que nós achamos que é necessária e que ela é o nascedouro, ela é onde vai germinar, é nela que vai nascer a tecnociência solidária que nós queremos, né? Através de processos de adequação sociotécnica,
da tecnociência capitalista, porque ninguém rasga dinheiro, ninguém quer rasgar dinheiro, ninguém quer ir para as cavernas, muito menos comigo, né? Imagino que vocês não queiram ir para as cavernas comigo, eu também não quero ir para as cavernas, ou seja, nós temos que reprojetar a tecnociência capitalista, e isso só a universidade pública pode fazer. Então, a extensão solidária ela precisa ser assegurada nessa taxonomia de três tipos, né? Como sendo a missão da universidade pública brasileira daqui para frente, né? Então, eu acho que é importante a gente chamar atenção para aquilo que nós queremos fazer e legitimar essa atividade como uma atividade fundamental. Quer dizer, o Darcy Ribeiro, que foi quem criou a universidade onde nós estamos agora, a UNB, ele falava, e o Paulo Freire falava, mais até do que Darcy Ribeiro, em intenção. A universidade tem que ter uma intenção, ela não pode perseguir a extensão. Então, é importante, Lisa, cada vez que a gente falar em extensão, nós temos que dizer, olha, nós vamos falar em extensão solidária, mas vamos entender que o que nós queremos é fazer intenção. A universidade tem que ter uma intencionalidade de servir ao público, sobretudo num país onde quem paga imposto é o pobre. Quem paga o laboratório que a gente tem, com o equipamento que a gente tem, o ar-condicionado, a sala limpinha no Brasil, é o pobre. Então, nós temos necessariamente que chamar atenção a cada momento para os nossos colegas, sobretudo aqueles que vêm das ciências chamadas duras, mas também não só os desumanos, né? Nós temos que chamar a atenção também dos inexatos, né? Como eu brinco de chamar, né? De que a intenção, essa extensão solidária, é uma coisa fundamental. Mas, então, esse era o comentário que eu queria fazer apenas, Lisa. Muito obrigado pelo teu desabafo, né? Eu acho que é sempre bom a gente desabafar entre amigos, porque isso nos fortalece, né? Isso nos dá uma ideia do desafio que nós temos pela frente e, como alguém já disse, talvez até mais importante do que a guerra é quem está junto conosco na trincheira, né? Tem mais alguém que queira fazer um desabafo? Por favor, gente. Vocês gostaram da semana passada? O professor Sanderson colocou uma visão diametralmente oposta a essa, que é a extensão... Tem uma pessoa chamada Christian Andrea, que está com a mão levantada. Está aí ela. Legal. Tem um professor Sanderson, que apresentou a visão de uma dessas terceiras aí, que é a extensão empresarial. Vocês entenderam agora a diferença, né? Cris, com a palavra. Oi, boa noite, professores, boa noite, colegas. Que muita honra, professor, poder ouvir a tua palestra. Eu gostaria mais de fazer uma colocação aqui nessa intenção essa intenção, né? Em relação ao mercado capitalista, em relação à medicina. Se a gente observar em relação à medicina, eu vou colocar até uma questão em relação à cannabis sativa. Se você pegar um processo histórico da cannabis, que veio justamente com os negros da África, e ela se tornou uma forma pejorativa justamente por conta que quebraria o mercado da indústria farmacêutica de tantas relações com as questões de doenças como autismo, Alzheimer, mal de Parkinson, depressões, enfim, uma série de doenças que poderiam ser amenizadas com o tratamento da cannabis. No entanto, você tem um mercado com intenção capitalista que não deixa uma própria planta que uma planta, poderia ser um chá de camomila, poderia ser
qualquer erva que pode nascer diretamente do campo, né? E não poder se estender em um tratamento tanto psicológico como fisiológico e biológico da comunidade. Então, você vê essa intenção capitalista não promovendo aí uma medicina popular dentro dentro do nosso país, né? E o que a gente sabe hoje em dia sobre esses estudos é justamente por conta eu esqueci o país agora, que não foi proibido os estudos, e no Brasil, hoje em dia, você não pode ter esse tipo de tratamento, né? Então, você vê, eu gostaria de pontuar essa questão, que existe também, professores, universidades como a Unifesp, em São Paulo, que vem promovendo estudo de extensão justamente nessa vertente da medicina, com tratamentos, medicina popular, né? E daí você tem aí todo um contexto dos tratamentos dos indígenas, dos quilombolas, que tem essa vertente do tratamento vindo da terra. Era essa a questão que eu queria colocar, junto com o que o professor colocou aí, mas na questão mais da medicina, na medicina popular. E eu dei esses exemplos, mas tem outros também exemplos, né? E também a gente pode observar que existe alguns avanços em determinados postos de saúde que já vem trabalhando com alguns tipos de agrofloresta dentro do posto de saúde, fazendo essa vertente aí com um tratamento à base da terra, à base da medicina popular. Então, ainda eu acho que a gente talvez esteja caminhando para um futuro aí que possa, sim, professora Lisa, que a gente possa, sim, ver com otimismo indo em vida os resultados. Obrigado, Cris. Mais alguém? Oi, professor, boa noite. Gostei muito das suas falas. Vou tentar ser breve aqui. Eu acho que um dos desafios que estão postos para quem está dentro da academia hoje é de conseguir visualizar ela como uma estrutura que precisa ser alterada, né? Porque, querendo ou não, ela se coloca como uma estrutura muito rígida. O movimento estudantil, toda vez que ele tenta intervir na gestão acadêmica, reivindicando uma gestão compartilhada, reivindicando mais local de fala, ele é muito atacado, né, de diversas formas, inclusive pelos professores que, de uma forma geral, estão muito mais preocupados em construir a carreira deles, né, a partir dessa lógica que se tem dentro da academia, né, que é uma lógica bem empresarial e dentro do serviço público de forma geral. Então, acho que um dos grandes desafios que a gente tem é esse, a gente conseguir organizar a categoria de estudantes, que é uma categoria que já se transformou com a política de cotas desses últimos anos. Então, é uma categoria que hoje eu vejo como uma categoria muito mais potente no sentido de conseguir construir uma perspectiva de universidade. Eu vejo os movimentos fortalecidos, mas existe uma estrutura muito rígida e muito resistente ainda a essa transformação. Então, acho que um caminho é a gente discutir mais cotas para os professores, meios de estar renovando esses quadros de professores, para que a gente possa, de fato, discutir o compartilhamento dessa gestão da universidade, que vai favorecer com que a gente dispute esse espaço de uma forma mais, assim, justa, porque o que acontece é que não é nada justo. A gente tenta levantar pautas e as pautas, rapidamente, elas desaparecem, porque a gestão universitária ela é muito... Ela tem muito poder, assim, sobre o espaço acadêmico, né? De diversas formas. Então, eu acho que é isso, é lutar contra essa perspectiva neoliberal que está dentro da academia e que os professores reproduzem, com essa visão muito da carreira, né? Carreira individual deles, para além do que eles estão ali como
como entes públicos. Valeu, Nery. Mais alguém? O que o Nery coloca, o Giga coloca, eu acho que é um tema que nós temos que aprofundar bastante, viu, Giga? Não há dúvida nenhuma que a política de cotas tem transformado o nosso corpo docente, né? Agora, é ilusório achar, pelas próprias razões que você mesmo colocou, da rigidez da universidade, achar que a admissão de pessoas mais pobres, ou das pessoas pobres, dos negros, dos pardos, etc., né, vai transformar a universidade, mesmo quando a universidade tenha a intenção de mantê-los como estudantes, coisa que, como você bem sabe, não está ocorrendo, né? Muitos estudantes têm que abandonar a universidade porque não tem como se manter, né? A universidade não está dando condições para que essa política de cotas, de fato, tenha uma incidência como se gostaria que tivesse, né? Mas eu volto a dizer, nós estamos abrindo a universidade aos filhos da classe trabalhadora, fizemos isso durante os governos do PT, mas nós estamos transformando esses filhos da classe trabalhadora em pessoas sem consciência de classe trabalhadora. Eu acho que esse é um tema que nós temos que aprofundar. Ou seja, nós temos que mudar as agendas, volto a falar, as agendas de ensino, pesquisa e extensão, né? Eu acho que esse é um tema que eu estava discutindo no outro dia aqui na do Unicamp, na Associação de Docentes, quando nós fizemos uma reunião com representantes de vários movimentos populares, movimentos sociais, e onde o que nós estávamos aí defendendo, né, chamando a atenção, de que nós temos que alterar a maneira como os nossos professores, sobretudo os professores mais jovens, entendem a carreira universitária, porque é muito o que você acabou de chamar atenção. É a carreira universitária que importa para eles. E nós temos uma geração chegando de pessoas entre a minha idade e a idade tua e de outras colegas que estão aqui, que foram treinados fazendo videogame. Então, a carreira universitária para eles é um videogame. Onde é que eu tenho que publicar, o qualis não sei o quê, de quem que eu tenho que ser amigo, onde é que eu tenho que fazer o pós-doutorado e assim por diante, né? Agora, a ideia de universidade pública, ela se perdeu ao longo do processo. O neoliberalismo arrasou a universidade pública, arrasou o caráter público da universidade. Eu posso falar isso porque vocês sabem que aquele ditado, né, mais sabe o diabo por velho do que por diabo. Como eu sou velho, como eu estou há 45 anos aqui na Unicamp, eu vejo claramente como a universidade hoje é muito distinta daquela que nós tínhamos no passado, né? Então, como coadunar, como reforçar esse movimento que é ainda pequeno, né, proporcionalmente, que é a política de cotas, né, e outras coisas que nós estamos tentando fazer na universidade pública, como transformar isso num movimento com maior força, com maior empuxo dentro da nossa universidade. Eu acho que não é tanto um problema de gestão, né? É mais um problema, volto a dizer, do tipo de agenda de ensino e pesquisa que nós adotamos, né? Eu acho que o foco do nosso trabalho, o foco do movimento estudantil, deveria estar direcionado mais do que eu vejo no que eu, enfim, presencio na universidade brasileira,
deveria estar mais focado nessa questão da reorientação das agendas de ensino e pesquisa e extensão. Acho que essa é a questão fundamental, né? Porque nós estamos ensinando e nós estamos formando gente para o século XIX, não é nem para o século XX, muito menos para o século XXI, né? E acho que é fundamental, então, que a universidade e as reitorias, o poder, como você falou, né? O poder da universidade seja convencido pelos estudantes e pelos professores, de uma forma geral, pelos professores de esquerda, que é necessário que a universidade escolha problemas que digam respeito ao nosso futuro como nação, como país, como sociedade, e traga esses problemas para nuclear e possibilitar o trabalho interdisciplinar. Eu acho que a gente fala muito em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, etc., etc., mas isso não ocorre. Não ocorre por quê? Porque isso só vai ocorrer na medida que existam problemas da sociedade que sejam abraçados, trazidos para dentro da universidade e, a partir daí, junto com a extensão, junto com o conhecimento, entre aspas, popular, né? Junto com esse conhecimento, tentar encaminhar soluções para esses problemas. É daí que vai nascer a transformação da universidade pública brasileira. Senão, ela vai continuar sendo uma universidade imitativa, uma universidade periférica, uma universidade disfuncional para a realidade que nós vivemos e, sobretudo, disfuncional para o nosso projeto de sociedade mais igualitária, mais justa, mais responsável do ponto de vista ambiental, que é o nosso desejo, a nossa utopia a ser construída. Lembrando que há muitas formas de resistência dos saberes populares nos movimentos, no seio das comunidades e do povo, nas manifestações culturais. Nós temos aí uma riqueza muito grande das próprias comunidades expressando seus desejos e interesses e ir de encontro a essa base popular do conhecimento exige essa reorientação que eu mencionei. Nós, com a extensão tradicional, mesmo aperfeiçoada, eu não vejo muito futuro para isso acontecer. E se nós integrarmos a um conjunto de soluções que passam pela residência, não necessariamente no modelo de residência que nós estamos praticando agora, tentando praticar nessa nova pós na UNB, e que há outros modelos de residência que podem adotar transversalidade, a transdisciplinaridade, experimentar essas realidades locais. Então, é óbvio que há uma inquietação nesse campo. Agora, as arenas de luta específicas vão ser construídas no âmbito de movimentos sociais com alguns interlocutores das universidades, não tenho dúvidas. O movimento dos sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto, todo o movimento pela alimentação e nutrição no Brasil, o próprio movimento que retoma a reforma urbana, o hábitat e o planejamento participativo, esses
movimentos têm ligações com colegas e quadros das universidades brasileiras. Então, é importante a gente situar que há múltiplas arenas, né, dentro desse campo que nós estamos agora transitando. Nós estamos nos aproximando das 9 horas e chegando ao encerramento da nossa sessão de hoje. Vocês querem ainda se manifestar? Professor, Algum posso, de vocês? se ninguém for falar nada, eu posso falar uma questão? Vamos esperar um pouquinho, Ana. Deixa eu ver aí. Mais alguém gostaria de expressar alguma coisa? Em relação ao que foi apresentado na semana passada e o que nós estamos apresentando hoje, com a participação do professor Renato Dagnini, vocês constataram a diferença? Bora lá, gente. Quem quer falar? Não falou ainda. A gente tem que saber, vocês estão muito calados nesse curso de extensão. Vamos lá. Vocês viram, sentiram a diferença? Bom, Ana. Ana, pode ir com a palavra. Ana, com a palavra. Ana, acho que seu microfone está desligado. Bom, Renato, muito bom, excelente. Nossa sessão vai ficar gravada para consultas e acessos posteriormente. E Professor, acho que na hora que quem falou, acho que era a Cris, e não a Ana, não? Cris, desculpe. Sou eu? Então tá bom. Eu pensei que eu não podia, mas tá. Eu só queria fazer a relação da medicina tradicional, né, que um país que não foi censurado, que é Israel. Então, hoje, os conhecimentos que a gente tem sobre algumas medicinas tradicionais, aí, como a cannabis sativa, vem de Israel. E também queria mensurar, né, a questão da cultura. Ontem tive uma experiência aqui, que eu fui aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, fui até a parte cultural aqui, e tem um grupo de pessoas da periferia, das regiões administrativas, que conseguiu um espaço dentro da universidade por conta da batalha, ou seja, por conta da música. E hoje se tornou um grupo de pesquisa de extensão da Universidade de Brasília. Então, achei muito interessante isso. Inclusive, tinha até um deputado que foi eleito no espaço, que vai levar essa questão da cultura do hip hop para o Congresso, ou seja, era o que eles reivindicavam lá no espaço, né? Além da música, a questão muito politizados, eles conseguiram chegar até a universidade, ou seja, a periferia, chegando até o centro. Eles usavam as escadas antes aqui para se manifestar, e hoje tem um espaço onde eles estão se manifestando, e tem um projeto de extensão sobre o hip-hop e a cultura da batalha aí de Brasília. Eu achei bem bacana isso, para trazer como a universidade está trazendo essa questão da cultura aí. É isso. Obrigada. Obrigado. Bom, são muitas arenas de luta, né? Pessoal, então, boa noite para todos, bom descanso. Renato, quer dar uma palavra final? Não, só agradecer a oportunidade. Eu acho que talvez eu tenha sido muito
tenha tentado abarcar uma quantidade muito grande de assuntos, né? Na realidade, o que eu falei são 40 anos aí de trabalho com o tema, né? Então, eu devo ter falado muito jargão específico, muitas palavras, muitos conceitos que não têm exatamente um significado muito claro para a maioria de vocês, mas, ainda assim, eu espero poder, talvez em algum outro momento, atender alguma demanda mais, enfim, que eu possa tratar de uma maneira mais objetiva, mais compreensível e que desperte o que é muito importante e que eu acho que ficou faltando, possivelmente ou provavelmente por minha culpa, a participação de vocês, né? Que eu acho que, de fato, é algo que é fundamental. Eu acho que o conhecimento ele só brota na medida em que exista essa interlocução, esse processo mais dialógico que enfim, me parece que ficou faltando hoje. Como eu disse, possivelmente por minha culpa, por ter interpretado de uma maneira incorreta, né, inadequada, aquilo que foi demandado por vocês, que foi demandado pelo MEC. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Eu fico muito satisfeito de poder participar, ainda que à distância, ainda que de longe, ainda que sem muita interação, nessa atividade que a Lisa, o Néder e outros companheiros e companheiras aí da UNB estão fazendo com essa tentativa de implantar a ideia de residência, que me parece fundamental para a nossa universidade brasileira. Muito obrigado. Não, obrigado a nós, Renato. Não Obrigada, se preocupe, Renato. é que o pessoal, nessa hora, já está tudo cansado. E não tem muita reação também. Mas a percepção entre a semana passada e essa semana, com as duas apresentações, compõe um cenário que expressa bem isso, que é o extensionismo empresarial e o extensionismo com residência enquanto co-desenvolvimento, co-produção com as comunidades. Lisa, palavra final. Não, é só agradecer mesmo, né? E a gente vai continuar lutando sempre, né? Porque é a universidade que a gente acredita, né? Eu nunca fiz pesquisa sem extensão, então eu não sei fazer pesquisa sem estar envolvida nos territórios, né? E a parte que eu mais gosto é justamente essa, estar do lado das pessoas, trocando, fazendo, né? Esse que o Neber fala, esse saber fazer aí, né? Desses co-desenvolvedores, né? De projeto. É isso. Desenvolvedores. Nós somos Obrigada, Renato. usuários. Você é sempre muito Um bem-vindo. abraço. Um abraço. Vamos trazer o Renato presencial da próxima vez, né, Lisa? É mesmo. Tchau, Gente, boa noite, então. hein? Bom descanso. Boa noite. Um abraço. Um abraço, Renato. Um abraço, Lisa.